Fala, meus confrades, muito boa noite. Agora, aqui pelo Instagram, aqui pelo YouTube, estamos ao vivo para a aula de hoje, onde nós vamos falar das atualizações da norma 13752, a norma de perícias de engenharia na construção civil, ok? Quem está aqui no YouTube comigo, já dá um oi aí. Tá, me confirma também. Olha aí, o Jadson mandou aí link. Me confirma se o áudio e o vídeo estão legal. Por gentileza, me confirmem, pessoal. Áudio e vídeo tá ok, tá beleza aí. Clarissa, minha confrade Clarissa aqui de Salvador, já tá aqui no YouTube. Por gentileza, me confirmem. Áudio e vídeo está ok. Quem está chegando aqui no Instagram, digita a palavra link aqui nos comentários para você receber o link da aula lá no YouTube, porque a gente está aqui ao vivo no YouTube, está com slide, a gente está com a norma na tela aqui, e a gente vai esmiuçar um pouquinho dessa norma, que teve bastante alteração de antemão, deixa eu falar para vocês. A norma, ela é de 1996, pessoal, então é uma norma que já tinha 28 anos, né? E agora sofreu uma atualização considerável. Ela partiu de 8 páginas, agora com 37 páginas, então trouxe aí novos conceitos para a área de perícias de engenharia na construção civil, e conceitos esses muito importantes para a gente que atua não só, e ela não se restringe somente para quem atua com perícias, mas para quem trabalha na área de patologia das construções, para quem elabora laudos técnicos, vistorias, pareceres, para quem trabalha aí também com a parte de engenharia condominial, precisa se atentar às mudanças que aconteceram a partir dessa norma. Você que está chegando no Instagram, de novo eu lhe digo, digita a palavra link aqui nos comentários para você receber o link no seu direct da aula aqui no YouTube, certo? Então, tudo ok aqui, a Clarissa falou, tá tudo ok. Sejam todos muito bem-vindos à aula de hoje, certo? E, assim, de antemão, se você se interessou pela aula, vem cá para o YouTube, que essa aula não vai ficar salva, tá bem? A aula não vai ficar salva aqui. Na verdade, a gente vai salvar a aula aqui no YouTube, mas ela vai ficar fechada para o pessoal, aluno do meu treinamento, o momento do laudo técnico, ok? Quem chegar aqui no Instagram já sabe. Vou fixar aqui, ó, digita link. Deixa eu só fixar aqui o comentário. Digita link para receber. E vem para o YouTube. Eu vou fixar esse comentário aqui. Você que chegou agora, vai ver esse comentário fixado aqui. Digita aí nos comentários a palavra link para você poder receber o link aqui do YouTube. Então, estamos aqui já com o pessoal no YouTube. Manda um oi aí quem está no YouTube. Me diz aí de onde é que vocês estão falando, de que cidade, de que estado. Porque a gente já vai entrar aqui no conteúdo da norma, né? Como eu falei, é uma alteração considerável de 8 páginas para 37, então tem bastante conteúdo para a gente discutir. Eu destaquei aqui, principalmente, o que a norma traz de novo, e assim, eu fiquei muito contente com a mudança, né, e a atualização que essa norma sofreu, porque a equipe de trabalho que cuidou da revisão dessa norma, eu acho que foi bastante criteriosa e muito assertiva nos termos novos que introduziu na norma, né, no olhar para as questões mercadológicas desse nosso nicho, eu acho que foi bastante sensível a equipe, né, de trabalho que tratou dessa revisão, porque eu vejo que contempla muito das alterações e mudanças que o mercado vem sofrendo ao longo dos anos e como ele se configura atualmente, e eu acho que isso é benéfico para todos nós, profissionais da engenharia, que trabalham ou não com as perícias judiciais, até porque a gente vai ver que a norma ela não se restringe às perícias no âmbito judicial. Você que trabalha com laudos técnicos de engenharia de forma extrajudicial, atendendo clientes, né, o cliente direto aí, seja um condomínio, seja uma construtora, seja o proprietário de um imóvel, né, os requisitos dessa norma
vão se aplicar também para esse tipo de serviço. Então, ela não se restringe ao universo das perícias judiciais, mas no que diz respeito à patologia das construções, vai ser muito proveitosa essa norma aí. Eu acredito que vai ser de ganho para os profissionais da engenharia civil, principalmente, né, que trabalham aí nessa área da patologia das construções. Vamos lá? Eu vou compartilhar já a tela aqui no YouTube, você do Instagram de novo. Digita aí a palavra link nos comentários, receba o link e venha para aqui, para o YouTube, que é onde a aula está acontecendo, certo? Deixa eu só ver aqui para compartilhar a tela com vocês. Pessoal do YouTube, me sinaliza aqui se já estiver aparecendo para vocês aí. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Deixa eu projetar aqui a apresentação de slide. E deixa eu voltar aqui para essa tela aqui. Deixa eu compartilhar tela cheia. Só um instantinho aqui, pessoal, que eu estou aqui. Pessoal do YouTube, me confirma, você já vê minha tela compartilhada aí? Comenta aqui nos comentários. Me responde aqui, me dá um feedback aqui. Você já vem aí a minha tela compartilhada? Sim, pronto. A Clarissa falou aqui que sim. A galera já está vendo aí a minha tela compartilhada. Então, a gente vai tratar justamente disso hoje, das mudanças e atualização na NBR 13752, a norma de perícia de engenharia na construção civil. Olha aí, o Gilberto Lima também está aqui no YouTube com a gente, confirmando que sim, está vendo aí áudio e vídeo ok. Então, vamos continuar aqui. Deixa eu passar aqui um slide. Então, só me apresentando, quem passou... Deixa eu até saber, quem está aqui comigo no YouTube, já me conhecia, já me seguia? Sim ou não? Responde aí nos comentários. Você já me seguia lá no Instagram, já me conhecia? Se não seguia, não conhecia, me diz aí como é que você ficou sabendo da aula de hoje. Gilberto aqui já me seguia, já me conhecia. Me diz aí nos comentários como é que você ficou sabendo da aula de hoje. Se você não me conhecia, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou o Judeon Sena, eu sou engenheiro civil, formado pela FTC aqui em Salvador, hoje UniFTC. Tenho pós-graduação em engenharia diagnóstica pelo IMBEC e MBA em gerenciamento de obras pelo IPOG. E, para quem não sabe, eu também sou autor desse livro aqui, ó, o livro Patologia das Construções. Ó, o Gilberto recebeu o e-mail, o convite por e-mail, tá? Bacana. Meu livro, vocês já conheciam? Sim, não? Responde também aqui nos comentários. É um livro que trata aí das manifestações patológicas mais comuns nas edificações, pegando aí desde a parte de fundações até a cobertura, passando por alvenaria, estrutura de concreto armado, impermeabilizações, e traz também a parte aí de inspeção, né? Inspeção, realização de inspeção. Um livro que já tem cerca de 10 mil exemplares vendidos aí desde seu lançamento há 4 anos, se tornou um dos best-sellers aí da engenharia. E, voltando aqui, deixa eu compartilhar aqui novamente. Voltando aqui, eu também atuo aqui em Salvador com a minha empresa, a Momento Engenharia. Por que ficou assim? Na verdade, era para ficar assim, pronto. A Momento Engenharia, que atua aqui em Salvador, tanto com serviços de patologia das construções, quanto também na área de reformas e construções, beleza? E aqui vamos, de fato, já entrar nas mudanças aqui que aconteceram na NBR 13752, né? Ela traz aqui algumas inserções muito interessantes, né? E que expandem aí alguns conceitos. Esse aqui é o organograma da norma no que diz respeito às espécies de perícia
a partir, né, da vigência dessa norma aqui. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês, é algo que a gente vai ainda... Vocês veem meu mouse aqui? Não, né? O mouse não está aparecendo para vocês, mas não tem problema. Percebam aí que agora, entre as espécies de perícia, a gente tem 5 categorias aí, né? A avaliação, o exame, a vistoria, possessória e dominiais, a gente vai ver o que é também, é mais da área das perícias judiciais, que não é a nossa especialidade, mas a gente vai comentar a respeito, e análise de impactos em contratos de obras e serviços, que era um antigo reequilíbrio, né, econômico, financeiro das obras, certo? E percebam que a vistoria ela ganhou um destaque, sendo que aqui ela sofre uma subdivisão em outros 3 tipos de vistoria principais, que é a vistoria de constatação, a vistoria de análise comparativa de conformidade e a vistoria de análise de causalidade. E por que eu quero chamar a atenção de vocês aqui para essas 3, ou para essa expansão que o conceito de vistoria trouxe? Deixa eu voltar para cá. Quem aqui já está aparecendo o mouse? Está aparecendo o mouse, a Clarissa falou. Boa. Então, quem aqui já está familiarizado com aquele conceito das 5 ferramentas da engenharia diagnóstica? Por favor, pessoal, se está tudo ok com áudio e vídeo, porque para mim deu uma leve travada aqui, mas só para saber se vocês continuam aqui comigo, me acompanhando. Então, a gente aprendeu aí na engenharia diagnóstica 5 ferramentas, ou aquela escada, né, das ferramentas da engenharia diagnóstica, que dividia em ramos aí que seriam, quais seriam? Vistoria, inspeção, perícia, auditoria, perícia e a consultoria. Então, vistoria, inspeção, perícia ou auditoria, perícia e consultoria. Travou, não foi, pessoal? Mas já voltou, pronto. Então, a gente tinha essas 5 ferramentas da engenharia diagnóstica, sendo que assim não tinha nenhuma norma que tratava desses conceitos, não é? São conceitos dentro da área da engenharia diagnóstica, da patologia das construções, amplamente difundido, aceito aí no mercado e entre os profissionais, né, os acadêmicos da patologia das construções, e que, assim, amplamente aceito. Só que quando a gente tem a inclusão desses novos tipos aqui de vistoria, essa ampliação no conceito de vistoria, certo? Na norma NBR 13752, a gente vai ver agora que a gente tem uma nova definição para essas ferramentas da engenharia diagnóstica. Agora, claro, eu estou curioso em saber como que o mercado, né, e como que os profissionais da engenharia vão receber aí a Juliana Simões, a Ju aí. Vistoria, inspeção, auditoria, perícia e consultoria. Justamente essas 5 ferramentas aí da engenharia diagnóstica. Eu estou curioso para saber como é que o mercado e como é que os profissionais da engenharia vão agora se relacionar com esses novos conceitos trazidos pela norma, porque agora a norma ela vai conceituar, né? E a gente sabe que quando a gente trata de norma, aí passa a ter um caráter mais, né, de obrigatoriedade, né, da utilização, mas eu estou bastante curioso em saber como é que o mercado vai absorver esses novos conceitos aí, e estou também esperançoso em relação a algumas outras definições que a norma traz aqui e que eu considero que vão ser muito benéficos, vai ser muito benéfico para o mercado da patologia das construções e para a inclusão, ou, digamos assim, a aceitação no mercado de alguns tipos de serviço que a gente já presta e que eu acho que pode ganhar força com a chegada dessa norma aí, beleza? Vamos ver aqui quais são. Vou começar aqui na norma pelo escopo. Antes disso aqui de eu entrar, eu trouxe aqui o slide, só que eu queria mostrar para vocês aqui que eu tenho também a norma aqui propriamente dita. Deixa eu ver aqui, cadê a janela da norma? Deixa eu saber aqui, quantos de vocês já tiveram acesso à norma?
a norma nova? Digita aí nos comentários, eu já ou eu não, mas me diz aí, quantos de vocês já folhearam aí? Aqui eu estou mostrando para vocês, né, a nova norma de perícias de engenharia na construção civil, na íntegra, tá? Aqui é o documento. Juliana disse que ainda não. Só para lembrar aqui, eu não sei se todo mundo está sabendo, mas os profissionais do sistema Confea e do sistema CAL, que são os arquitetos, né, CAL-BR, existe um convênio entre a ABNT e esses dois conselhos nossos aí, no caso, o de engenharia, o Confea, engenharia e agronomia, e o CAL-BR, existe um convênio para que a gente possa acessar as normas técnicas brasileiras, visualizar, como está aqui agora na tela para vocês, sem nenhum custo, gratuitamente. Aí, e ainda por cima a gente recebe desconto caso queira adquirir a norma, certo? Para comprar a norma, seja ela impressa ou digital. Vocês já sabiam desse convênio? Se não sabiam, vocês têm direito. Dá uma conferida lá no site da ABNT ou no site do Confea, quem é de engenharia aí, porque tem o passo a passo, inclusive. Eu estou acessando aqui essa norma através desse convênio aí, na página da ABNT, no convênio com o Confea, e eu estou acessando essa norma aqui gratuitamente. Então, aqui, a norma ela traz aqui esse novo organograma das espécies de perícia, e percebam, ela passou de 8 para 37 páginas, mudança considerável, e eu separei para vocês aqui, desde a parte do escopo, até aqui termos e definições, tem muitos termos novos que essa norma trouxe, e que a gente vai precisar se atentar, porque esses termos a gente vai usar na escrita dos nossos laudos técnicos. E a gente não pode se dar ao luxo de errar, utilizar erroneamente esses termos dentro do nosso laudo, porque isso acaba comprometendo a credibilidade do nosso trabalho, certo? No caso aí de perícia judicial e extrajudicial, pode configurar, ou pode ser até um gancho para a impugnação de um laudo. Então, já pensou? A gente tem o nosso trabalho reprovado porque a gente não tem o conhecimento nem sequer dos termos e definições que a norma que rege o trabalho de perícias de engenharia na construção civil traz para a gente como profissional técnico na área, está errando nisso. Então, de forma alguma, a gente pode cometer esses erros, e por isso eu separei aqui. São muitos termos e definições, mas eu trouxe aqui os principais que foram adicionados aí nessa nova norma, certo? Aí, só para vocês terem aqui uma visão geral, né, da norma, mas a gente vai esmiuçar cada parte dessa aqui lá no slide. Deixa eu parar aqui o compartilhamento e voltar lá para a apresentação aqui. Cadê a apresentação? Aqui. Pronto. Então, esse aqui é o escopo da norma, certo? Ela vai estabelecer aqui os termos, conceitos, definições. Preste atenção nisso, viu? Requisitos e procedimentos para as perícias de engenharia, e isso aqui deve ser realizado por quem? Profissionais habilitados, devidamente registrados onde? No CREA e no CAL. A norma anterior de 1996, ela tratava apenas do sistema Confea, né? E agora aqui, na nova norma, a gente tem já a inclusão do CAL. A gente já sabia que engenheiros e arquitetos eram profissionais habilitados, mas a norma agora ela traz isso aqui bem evidente, né? Então, entende-se como conselho de classe competente o CREA de cada estado, e assim como o CAL, certo? E olhe bem, quando eu falei para vocês que essa norma ela não se restringe às perícias judiciais, tá explicitamente dito aqui, ó. Essa norma é aplicável à elaboração de toda e qualquer perícia de engenharia, viu? As perícias de engenharia abordadas nessas normas são aplicáveis aos procedimentos judiciais, extrajudiciais, administrativos e arbitrais. Então, tudo que envolver perícia, e perícia a gente lembra, apuração de causas, estabelecimento de nexo causal, o que envolve a perícia, independentemente de ser ela judicial ou extrajudicial, é regido agora por essa norma. Por isso que eu disse, a norma ela é importante para
quem trabalha na área de perícias, mas também para todos nós que trabalhamos na área das patologias das construções, ou da patologia das construções, porque a norma rege as perícias no âmbito judicial ou extrajudicial. E aqui, como disse aqui também, administrativas e arbitrais, ou seja, se envolve perícia, vai precisar passar pelo cunho dessa norma aqui. Então, não é, se você, mesmo que você não preste o trabalho de perícia judicial, você agora tem que, né, seguir os termos, definições, os requisitos, principalmente, dessa nova norma, certo? E aqui ela vai trazer, deixa eu voltar no slide anterior aqui, ela vai trazer a norma, na verdade, o âmbito da perícia dentro, ou melhor, o âmbito da avaliação dentro da perícia. Então, perícia e avaliação de imóveis, né? Eram duas áreas assim ditas como que separadas, mas agora a avaliação ela está dentro do escopo da perícia. Tá vendo? Aqui em cima, no topo, a gente tem as perícias, que está sendo bem delineada aqui dentro da norma, e a avaliação, e aqui entra a avaliação de imóveis regido pela NBR própria, mas ela entra aqui no escopo dos serviços de perícia. Então, a avaliação de imóveis agora está dentro do escopo de perícia, não é algo mais à parte, mas regido aqui também pela norma de perícia. Beleza? Então, aqui o escopo a gente já viu. Termos e definições. Aqui eu vou trazer para vocês, principalmente, os novos termos que a norma agregou, ok? Na norma de 1996, a gente tem o conceito de anomalia, que foi muito pouco mudado. Só o que foi acrescentado é o que está em vermelho aqui. O conceito é o mesmo. Anomalia é o quê? Uma irregularidade, uma anormalidade, uma exceção à regra, sendo que nessa nova norma ela diz uma exceção à regra ou ao padrão estabelecido. E esses outros termos aqui em vermelho são expansões do conceito de anomalia que a nova norma traz e que não existia na norma de 1996. A de 96 tratava apenas do termo anomalia de forma geral, só que agora a nova norma traz aqui definições mais específicas para cada tipo de anomalia, o que não é novidade. Deixa eu ver se vocês aqui nos comentários, quem tiver dúvida, pessoal, pode mandando aqui nos comentários, tá? Do YouTube, que à medida que eu for vendo aqui, eu vou respondendo. Douglas Mariano está chegando por aqui. Muito boa noite, meu confrade. Então, percebam que aqui ela expandiu esse conceito, mas que não são conceitos novos. Quem já trabalha na área da patologia das construções já está familiarizado, correto, com esses outros tipos de anomalia. Anomalia endógena, que seria o quê? Aquela que está associada a projeto, especificações de materiais ou execução, ou seja, que é oriunda da obra, né? Que é oriunda da construção, que está intrinsecamente relacionada à construção, seja a etapa de projeto, especificação de material ou construção. Eu diria até que a parte de planejamento, que faz parte, né, do processo de construção. Então, anomalia endógena não é novidade, certo? Mas a norma trouxe aqui dentro do escopo de definições. Anomalia exógena, que é aquela associada a fatores externos ou provocada por terceiros, ok? Também não é novidade. E anomalia funcional, que é aquela associada ao término da vida útil, decrepitude ou obsolescência da edificação, que é ocasionada a partir do uso, do desgaste, seja ele natural, enfim. Isso aqui são termos e definições que a gente já está familiarizado, se a gente trabalha com patologia das construções e engenharia diagnóstica, mas que a norma trouxe dentro do escopo aí de termos e definições. Beleza? Posso avançar aqui? Eu acredito que a gente vai gastar mais uma hora aqui. Eu estimei aqui em cerca de 1h30, tá, de conteúdo. A galera continua chegando aqui pelo Instagram. Quem está aqui no Instagram, se consegue me acompanhar, beleza. Mas se quiser ver, né, nos slides, digita link aqui nos comentários e vem para o YouTube, tá? Meu canal no YouTube, Momento Engenharia aqui. Vem para cá para poder acompanhar com a gente, tá bom? Fica mais
didático. Então, vamos lá, vamos aqui. Outros termos aqui importantes. Esses, todos em azul, já existiam na norma e sofreu muito pouca alteração, né? Avaria, que seria o estrago físico ocasionado por agente externo, certo? O dano, que é o prejuízo causado a outrem devido à ocorrência de vícios, defeitos, aí ele vai incluir tudo. Vícios, defeitos, avaria, mutilação, deterioração, dentre outros. Um conceito interessante aqui, e para a gente fazer distinção, que é a diferença entre defeito e vício, certo? Defeito e vício, nos laudos de vocês, não usem como sinônimo, porque a norma vai tratar de forma distinta, certo? E dentro da área jurídica também vai ter um entendimento diferente desses termos. Eles não são termos sinônimos, defeito e vício. Cada qual tem a sua especificidade. Veja que os defeitos eles se relacionam às anomalias ou falhas, que se relacionam à solidez e segurança da construção, o que representam a ameaça à saúde e segurança do usuário. Então, o defeito está relacionado aí, vamos colocar assim, ó, de forma mais geral, está relacionado à vida. Então, seja pela solidez e segurança da construção, que vai estar relacionado com a segurança da vida de quem habita ali, ou ali ameaça à saúde e segurança do usuário. Isso aí é defeito. Se está relacionado à saúde e segurança do usuário ou segurança da construção, defeito. E o vício é qualquer anomalia ou falha que vai afetar o quê? O desempenho de produtos ou serviços ou que os torna inadequados aos fins a que se destinam, que seja diminuição da vida útil, mas que não diretamente está relacionado a isso aqui, ó, saúde e segurança do usuário. Então, muito cuidado na utilização desses dois termos, porque eles não são sinônimos. Por isso a importância, gente, de conhecer a norma, e especialmente os termos e definições. Para quê? Para não correr o risco de utilizar de forma errônea, ok? Não correr o risco de utilizar de forma errônea. E aqui traz o conceito de falha, que não existia na norma de 1996. É um conceito novo. É a ocorrência que prejudica a utilização do sistema ou do elemento, resultando em desempenho inferior ao requerido. Então, muito cuidado, porque todos esses termos aqui, eles têm cada qual a sua aplicação dentro do direito, né? Os advogados, o juiz vai interpretar de forma distinta, então não queira utilizar os termos como sinônimos. Avaria é uma coisa, dano é outra, defeito é outra, diferente, falha é uma coisa e vício é outra. E aí uma outra coisa que a norma vai trazer é a expansão do conceito de vício. Se a norma de 96 tratava só de vício e vício redibitório, eram os dois termos que tratavam na norma de 96, essa nova norma vai trazer outros 4 tipos de vício. Então, aqui, ó, o vício construtivo, que vai estar associado aí à sua origem a projeto, especificação de material. De novo, o vício construtivo ele vai estar associado a uma falha cuja origem é intrínseca ao processo de construção. Se está relacionado à construção em qualquer uma das etapas, a etapa, vamos colocar até aqui, de planejamento, de projeto, de especificação de material, de execução, então é vício construtivo, tá? E que essa anomalia ou falha venha afetar o desempenho desses produtos ou serviços ou que torne eles inadequados ao fim a que se destina. Vício aparente é o quê? Aqueles de fácil constatação. Fácil e visualmente constatável por qualquer pessoa, não precisa de um conhecimento técnico. Um exemplo disso, vamos lá, o revestimento de piso danificado, né? Está ali com uma pontinha, né, bicada ali, é fácil de constatar, qualquer pessoa com conhecimento técnico ou não consegue perceber. Um vazamento no sifão, abriu a torneira, está vazando, pingando, qualquer pessoa pode constatar, é um vício aparente. Um outro tipo de vício que também a gente já conhecia, não é, de novo, um termo novo dentro da engenharia diagnóstica, dentro da patologia das construções, mas que a norma teve esse cuidado de trazer para cá, para o conjunto de termos e definições, para universalizar, digamos assim, a utilização desses termos, né? Padronizar a utilização desses termos. O vício de informação técnica, que é o quê? A ausência ou deficiência de informações técnicas que vão ser expressas em manuais de uso e operação e manutenção, ou qualquer outro documento técnico entregue ao usuário,
quando do recebimento de uma obra. Então, se não tem a informação necessária para que o usuário possa realizar a manutenção, se a informação ela é dúbia, se a informação ela é errônea ou se ela falta, isso pode se constituir um vício de informação técnica, ok? Vício oculto é aquele que não é aparente ou que pode ser verificável apenas por um profissional com conhecimento técnico ou ainda que tenha se manifestado ao longo do tempo. A exemplo, né, um problema ali de infiltração. Você vai fazer lá uma vistoria de recebimento de imóvel e ali na vistoria a alvenaria, a parede ali no entorno da janela está ok, está sem nenhuma manifestação patológica, sem nenhum vício aparente, mas pouco tempo depois do proprietário adentrar o imóvel, ele, né, no período de chuva ali, ele começa a constatar que começa a infiltrar ali da soleira para dentro do imóvel, e isso aí se configura no vício oculto, né? Verificável por profissional com conhecimento técnico ou que se manifesta ao longo do tempo. No recebimento não tinha como constatar, não era aparente. O problema estava ali, né? Seja lá uma falha na vedação, seja ali um problema na fachada que está causando essa infiltração ali para dentro, né? Mas não era constatável esse vício no momento da vistoria de recebimento, de entrega e recebimento do imóvel. Agora, depois de um tempo, durante o uso, se constatou ali o problema e verificou-se que foi uma falha na vedação. Então, vício oculto, ok? E aqui, olha aí que bacana, a norma trouxe o conceito de manifestação patológica para dentro dela. É algo que a gente já abordava aqui, né? Eu já abordava isso aqui no meu livro Patologia das Construções, a diferenciação entre manifestação patológica e patologia. Quem sabe me dizer aí qual é a diferença de manifestação patológica para patologia? Valendo um big, certo? Quem vai saber me dizer aí qual é a diferença de manifestação patológica para patologia? Deixa eu ver se alguém se manifesta aqui. Deixa eu ver se alguém se manifesta. Estou aguardando aqui. Ninguém ainda, então eu vou dizer aqui. Vocês demoraram demais, ninguém vai ganhar o big, certo? Então, manifestação patológica, agora de acordo com a norma, vamos ver aqui, né? De acordo com a norma, olha lá, ó. Patologia é o estudo das manifestações patológicas. Patologia é a ciência que estuda as manifestações patológicas. Deixa eu trazer aqui, ó. Isso aqui foi o Douglas Mariano, falou, ó. Patologia é o estudo das manifestações patológicas nas obras. Beleza. Não só nas obras, né? Nas edificações como um todo, porque de fato não se restringe às obras no sentido de durante o período de construção, mas ao imóvel já pronto durante o período de uso. O Jefferson disse que patologia é a ciência que estuda as manifestações patológicas, perfeitamente. Então, essa é uma definição que a gente já abordava aqui no livro, já há 4 anos, que também não são conceitos novos, muito embora de uns anos para cá, especialmente depois da... deixa eu pegar aqui o Kleber, né? O Kleber Machado, Carvalho, desculpa. Manifestação patológica é a expressão resultante de um mecanismo de degradação. Bacana a definição, a expressão resultante de um mecanismo de degradação. E a patologia é uma ciência formada por um conjunto de teorias que serve para explicar o mecanismo, e não só o mecanismo, mas as causas, as consequências, enfim. Mas perfeito aqui, Kleber, viu? Obrigado aí pela contribuição, você, o Jefferson também, e o Douglas, que trouxeram aí, né, corajosamente esses conceitos, e que certeza, né? Eu falo corajosamente, porque já está no dia a dia de vocês, mas que há uns anos atrás se utilizava muito erroneamente. A gente via ali um soncavo no revestimento cerâmico, a gente via uma mancha de bolor na parede e a gente dizia, ali é uma patologia, né? E, infelizmente, ainda tem pessoas que utilizam, né? Infelizmente, ainda tem profissionais que utilizam, mas já é algo tão difundido e aceito no meio acadêmico e no meio dos profissionais, que inclusive agora é um termo e definição da norma de perícias de engenharia na construção civil. O título aqui em cima, eu vi aqui, tá? Engenharia, tá?
errado ali em cima. Eu acho que vai estar em todos aqui. Deixa eu ver se vai ficar assim em todos. Tá? Porque eu copiei o título. Então, relevem, viu? Relevem. Eu falando aqui de escrever direito, de coisa e tal, e errei na digitação. Mas é um erro de digitação. Mas não deixem passar esse erro de digitação no laudo de vocês, para não ser objeto aí de até... não é nem de chacota nem nada do tipo, mas até de um colega aí numa disputa judicial querer desqualificar o trabalho por conta de um erro de digitação, algo do tipo, né? Que às vezes acontece muito disso. E querer descredibilizar o laudo atacando diretamente o autor do laudo, né? Seja lá em qual falha se encontrar. E são situações que às vezes acontecem no embate ali né, no processo judicial, e alguns, né, operadores do direito usam essa estratégia, até alguns profissionais técnicos também, de querer desqualificar o trabalho do outro, desqualificando o autor do trabalho, né? É uma prática que eu não coaduno, mas que já vi acontecer muito, tá? Então, manifestação patológica para norma são que irregularidades que se manifestam no produto devido a falhas no projeto, na fabricação, na instalação, na execução, na montagem, no uso ou na manutenção, bem como problemas que não decorram do envelhecimento natural, certo? Então, falhas que acontecem nesses, né, no projeto, na fabricação, instalação, de novo, no processo ali da construção, manifestações patológicas, ok? E aqui a definição de laudo pelo próprio... É bacana, porque, olha, a norma de 96, o que é que ela traz? Ela traz o conceito de laudo e o conceito de parecer técnico. Ela traz esses dois conceitos. Essa nova norma, ela suprimiu o termo parecer técnico como uma definição, mas ela traz como uma nota aqui, certo? Para a nova norma, essa atualização, o laudo vai ser o documento técnico-científico que é elaborado por profissional habilitado, seja ele engenheiro ou arquiteto, a gente já viu quem é o profissional habilitado, no qual são apresentados o desenvolvimento, a análise e a conclusão de uma perícia, de forma escrita e fundamentada em conformidade com os requisitos dessa norma. Então, para a nova norma, o laudo é esse documento que é elaborado pelo profissional habilitado, certo? Como conclusão de uma perícia. Como a perícia aqui, no âmbito judicial, ela é conduzida pelo perito, que é nomeado pelo juiz, né? A gente tem essa definição aqui de laudo. Mas olha a nota que interessante. A manifestação escrita do assistente técnico, que é aquele que vai assessorar as partes durante a condução do processo, sobre o laudo pericial em processos judiciais e arbitrais, é denominada parecer técnico. Então, ela mantém isso aqui não mais como uma definição à parte de parecer técnico, mas como uma nota dentro da definição de laudo. Então, o assistente técnico, qual é o documento que ele elabora? O parecer técnico. Isso a norma anterior, já de 96, ela já tratava disso, mas trazia parecer técnico como uma definição. Agora, não é mais uma definição à parte, mas uma nota dentro da definição de laudo, certo? E a definição de laudo, perceba, ela não se restringe aqui mais ao âmbito judicial, tá? Ao perito judicial. É o documento técnico-científico elaborado por quem? Pelo profissional habilitado, no qual são apresentados o desenvolvimento, a análise. Então, se o seu laudo, se o seu documento, se o seu serviço tem como produto um documento técnico-científico que vai trazer um desenvolvimento, análise e conclusão de uma perícia, então esse seu documento pode ser chamado de laudo. Ah, mas eu não sou um perito judicial. Mas aqui, ó, traz perícia naquele âmbito que a gente viu: judicial, extrajudicial, administrativo e arbitral, certo? Então, laudo agora é o documento no qual você traz aí o desenvolvimento, a análise e a conclusão de uma perícia, e feito por profissional habilitado. Não se restringe mais só ao perito judicial, ok? Avancemos, que ainda tem mais definições. Prazo de garantia é mais um conceito que a norma traz,
que não existia na norma de 1996, que é bastante importante, e ela já traz referenciando a norma ANBR 17170 de 2022, que é a norma de garantias da construção civil, certo? Então, prazo de garantia é o tempo em que o fornecedor é responsável perante o construtor por corrigir falhas nos produtos por ele fornecidos, originadas no processo de sua concepção e produção, desde que seja realizada a manutenção devida. Aí, lembrando, isso aí vale, né, para, né, os administradores de condomínio, os síndicos, ó, desde que seja realizada os proprietários de imóvel de uma forma geral, né? Desde que seja realizada a manutenção devida. Não adianta querer usufruir da garantia se não realiza as manutenções devidas dentro daquilo que está estabelecido no manual de uso, operação e manutenção, certo? E aqui os produtos sejam corretamente utilizados e observadas as demais condições previstas no manual de uso, operação e manutenção deste produto. Ok? Então, termo aí, a definição de prazo de garantia, a norma trouxe. Já era sabido, está lá na NBR 17170, mas ela traz para o escopo aqui dos termos e definições. Outro termo que ela traz aqui é a vida útil e a vida útil de projeto, certo? Que já era conhecido também, a norma de desempenho trata, salvo engano, a norma de manutenção também trata, e a 13752 de perícias em engenharia trouxe para o escopo aqui de termos e definições da norma, vida útil e vida útil de projeto, ok? Aí depois eu não vou ler aqui tudo, certo? Mas vocês dão uma lida aí, porque ela já incorpora aos termos e definições, beleza? Avancemos. E aí ela traz aqui uma expansão. Lembra que eu falei lá no início? Ela traz uma expansão no conceito de vistoria. Isso aqui é super interessante. Foi o que mais me empolgou nessa nova norma aqui, foi isso aqui. Essa expansão, principalmente do conceito de vistoria. Eu vou mostrar a vocês por quê. Então, para a nova norma, a vistoria é o quê? Uma espécie de perícia. Se nas 5 ferramentas da engenharia diagnóstica, vamos lá, vistoria, inspeção, perícia, auditoria e consultoria. Se nas 5 ferramentas da engenharia diagnóstica, vou perguntar aqui e vocês me respondem. Na verdade, é vistoria, inspeção, auditoria, sempre confundo, né? É vistoria, inspeção, auditoria, perícia e consultoria. Se na norma, ou melhor, se nas 5 ferramentas a vistoria era o primeiro degrau e consequentemente, era o serviço de menor complexidade, aqui na nova norma, ela ganha uma complexidade a mais. Quem sabe me dizer qual era a definição de vistoria que a gente tinha anteriormente? O que é a vistoria? No que é que consiste? Qual é o centro, o cerne, né? O objetivo da vistoria? A que é que ela se presta, né? Responda aí, por favor, nos comentários. O que é que a gente aprendeu sobre a vistoria, né? Qual é o principal objetivo da vistoria? Ela pode se resumir em que palavrinha? Essa é simples, tá? E de novo, não é nada de novidade para a gente. A gente já dominava esse conceito aí na patologia das construções, na engenharia diagnóstica. Cadê? É o delay, né? Vocês estão respondendo aqui, eu sei que estão. Vamos lá. Constatação do fato. Aí, Douglas, já sabia que Douglas ia responder? O Douglas trouxe aqui. A vistoria estava associada diretamente à constatação. Muda isso? Não, não vai mudar, mas vai expandir. A norma vai expandir esse conceito. Ela não muda o conceito de vistoria. Veja aqui, ó, o que é a vistoria? É uma espécie de perícia que pode ter como objetivo a constatação de fatos, a análise comparativa de conformidade. Olha a expansão. O primeiro ponto aqui, ó, a Juliana também falou, constatação. Júlia é fera, viu? Júlia é daqui de Salvador também, minha confrade. Então, veja, ela começa como objetivo. Vamos aqui, ó. Segue o cursor. Constatação de fatos,
que é o beabá da vistoria, mas ela agora ampliou. Análise comparativa de conformidade. Deixa eu perguntar para vocês, quero ver quem acerta. Qual ferramenta da engenharia diagnóstica que se ocupava da análise comparativa de conformidade? E aqui também, ó, ou desenvolvimento de método investigativo e analítico fundamentado que permita a apuração de causas e consequências. Qual a ferramenta da engenharia diagnóstica que se encarrega de apurar causas e consequências? Isso aqui são outras duas ferramentas da engenharia diagnóstica que a vistoria agora expandiu e se enquadram como vistoria agora. Vocês percebem que agora a vistoria já não é mais somente aquele primeiro degrau lá das 5 ferramentas, ela ganhou um destaque agora, e ela, inclusive, incorporou no seu conceito dentro da norma o conceito que era próprio de outras duas ferramentas da engenharia diagnóstica. Só respondendo a pergunta que eu fiz, a análise comparativa de conformidade, ela equivale à auditoria. Então, a vistoria, ela agora não é somente vistoria, ela pode ser uma vistoria, olha, o nome pela norma é esse, é vistoria de análise comparativa de conformidade. Então, a auditoria agora se tornou uma vistoria de análise comparativa de conformidade. A gente pode chamar de auditoria? Até pode, é um conceito que a gente tinha, mas vamos nos acostumar a chamar de vistoria de análise comparativa de conformidade. É a famosa auditoria. E, respondendo aqui a outra pergunta, a apuração de causas e consequências nas 5 ferramentas era o quê? A perícia. Então, agora, a vistoria, ela é também uma perícia. Ó, é uma espécie de perícia e que toma o papel da perícia lá nas 5 ferramentas, que se ocupa de quê? De apurar o nexo causal, as causas e consequências das anomalias ali. Ok? Então, perceba que expande. E aqui, deixa eu trazer para vocês aqui essas outras definições expandidas. Cadê onde é que está? Pronto, aqui. Pulei. Eita, eu acho que eu apaguei aqui, gente. Eu vou ter que ir para a norma, porque eu acho que eu apaguei o slide que tinha aqui. Estou passando aqui. Pronto, eu vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Pronto, vistoria de constatação. Olha aí, ó. Vamos ver, ó. São os 3 tipos de vistoria que a gente falou lá, não foi? Olha lá, vistoria. Vistoria de constatação, tá? De conformidade e de nexo causal. Olha as 3 aqui, ó. Vistoria de constatação. A que ela se ocupa? Vejam que o início da definição de cada uma delas é igual. O que eu destaquei em vermelho, perceba que é a mesma. Ó, constatação de fatos ou situações com descrição minuciosa dos elementos que os constituem. O que é isso aqui? A vistoria de constatação, como a gente conhecia antigamente. Constatação de fatos ou situações com descrição minuciosa dos elementos que os constituem. Quando a gente ia fazer uma vistoria de entrega de imóvel, não era isso que a gente fazia? Eu constato fato ou situação e descrevo minuciosamente os elementos que os constituem. Revestimento apresentando som cavo. Revestimento cerâmico danificado. É o que? A constatação de um fato e a descrição minuciosa dos elementos que o constituem. Isso aqui é o núcleo de um serviço de vistoria. Está na vistoria de constatação. Na vistoria de análise comparativa de conformidade, está lá também, ó, constatação de fatos ou situações com descrição minuciosa dos elementos que os constituem. E está lá também na vistoria de análise de causalidade, constatação de fatos ou situações com descrição minuciosa dos elementos que os constituem. Entretanto, cada uma delas vai ter a sua especificidade. Quais são? Vamos lá. A vistoria de constatação, ela pode ter o propósito de caracterizar a tipologia, o estado de conservação,
o padrão construtivo, a idade, as anomalias, as manifestações patológicas, as falhas, o avanço físico de uma obra ou outras características que sejam lá daquele imóvel. Não há determinação de causas, responsabilidades e soluções. Repita comigo: vistoria de constatação não se atém à determinação de causa, responsabilidade e soluções. Isso aí é outro tipo de perícia que faz. É a vistoria de causalidade, ok? Então, a vistoria de constatação, você não vai... vou lá fazer a vistoria de entrega e recebimento de imóvel. O piso está trincado, sei lá, a bancada da cozinha está danificada, existe um vazamento. Eu não preciso descrever se a causa foi erro na execução, se foi erro de projeto. Não se ocupa disso a vistoria de constatação, apenas de caracterizar aquela anomalia, ok? E descrever minuciosamente, só isso. A vistoria de análise comparativa de conformidade, que é a antiga auditoria, ela vai fazer essa constatação de fatos, eu vou verificar que existe uma anomalia ali, eu vou descrever o que é aquela anomalia, mas não só isso, com que propósito? Com o propósito de verificar o atendimento a requisitos e padrões estabelecidos em que projetos, memoriais descritivos, normas técnicas, legislações específicas, manuais técnicos e outros documentos que sejam desenvolvidos por fabricantes, por prestadores de serviço, por vendedores, material publicitário. Então, a vistoria de análise comparativa de conformidade, que é a antiga auditoria, continua com a mesma aplicação, só que agora ganhou um novo nome. A auditoria agora chama, dentro da norma de perícia, de vistoria de análise comparativa de conformidade. São termos que a gente vai ter que aprender a conviver e que, mais cedo ou mais tarde, o mercado vai absorver, ok? Então, essa aqui é a vistoria de análise comparativa de conformidade. A gente tem também a vistoria de análise de causalidade, que era o papel da perícia. E agora é um laudo de vistoria de análise de causalidade. É um tipo de perícia. Então, é a constatação, de novo, de fatos ou situações com descrição minuciosa dos elementos, mais o que por meio de quê? De método investigativo, tecnicamente fundamentado, não é do que eu acho, do que eu penso, não. É o que é que a literatura me diz, o que é que as boas práticas recomendam, o que é que as normas técnicas orientam, né? E que permita analisar a existência ou inexistência de possíveis nexos causais. Aconteceu isso, por causa disso, ok? Está relacionado, a consequência é isso. Pode ainda revelar responsabilidades e apontar consequências. Então, veja que aqui é pode, não é que deve. Não é toda a perícia que você tem como obrigação apontar ali a responsabilidade. Até porque quem vai julgar é o magistrado, correto? Eu não sou perito judicial, mas até onde eu tenho entendimento e conversando com outros profissionais, quem se encarrega do veredito, né, e da sentença, sob a responsabilidade, após analisar, né, e com o apoio dos peritos, é o magistrado, é o juiz, é a juíza quem vai fazer ali, vai proferir a sentença e que vai atribuir a responsabilidade, certo? Então, pode ainda revelar responsabilidades e apontar consequências, mas não é o deve de obrigação, ok? Estão me acompanhando até aqui? Tá tudo tranquilo? Podemos seguir? Ainda tem um bocado bom de estrada aqui para a gente seguir, tá? Só confirmem aqui para mim. Quem estiver chegando por agora já sabe, né? Quem estiver chegando aqui no Instagram, digita link para receber o link lá no direct e vem para o YouTube, que é aqui que a aula está acontecendo de verdade. Tudo tranquilo aí, né? Douglas Mariano disse que sim. Então, beleza, vamos continuar aqui, que a gente ainda tem bastante conteúdo. Vou voltar só um pouquinho, certo? Termos e definições aqui. Aí ele traz, lembram essas 5 aqui, ó, avaliação, exame, vistoria. Esse exame aqui, ele está fora de... ele está fora aqui, esse slide aqui não era para estar aqui não, ele está fora de lugar. Eu vou mudar de novo, depois. Então, aqui, das espécies de perícia, de novo, só relembrando aqui, ó, tá aqui, ó. Avaliação, exame, vistoria, possessória e dominiais. A gente vai ver o que é, mas não é algo que eu trabalhe com isso.
mas está dentro enquadrado principalmente nas perícias judiciais, e análise de impactos em contratos de obras e serviços, um antigo reequilíbrio econômico-financeiro de obras e projetos, ok? Vamos adiante aqui. Atribuições profissionais é outra seção da norma que ela traz aqui e que a gente já viu, né? As perícias de engenharia devem ser realizadas sempre por profissionais habilitados, devidamente registrados no conselho competente, aqui no caso, o CREA e o CAL, ok? E espécie de perícia aqui, a classificação trouxe ali já naquele organograma, mas aqui ela especifica avaliação de bens de seus frutos e direitos, que é a avaliação de imóveis, o exame, a vistoria possessória e dominial e análise de impactos em contrato de obras e serviços de construção civil. Trazendo aqui a definição da norma, a avaliação de bens de seus frutos e direitos é a avaliação, né? Consiste na análise técnica para identificar o quê? Valores. Essa avaliação aqui é aquela avaliação que está relacionada ao estabelecimento de valores, custos ou indicadores de viabilidade econômica para um determinado objetivo, finalidade e data, considerando-se determinadas premissas, ressalvas e condições limitantes. Isso aqui, essa daqui é o tema aqui da NBR, quem me lembra aqui é de perícias ou de avaliação de imóveis, né? Que é dividida em sete partes, né? É a 14653, né? 14653. Então, aqui ela traz no escopo a avaliação de bens, que está lá na NBR 14653, ela cita, não é? E traz para dentro do escopo das perícias a avaliação de bens. Então, a avaliação de bens agora é um tipo de perícia, certo? E agora se enquadra dentro aqui da NBR 13753, sendo que ela tem a sua NBR própria, a 14653 e suas 7 partes, que vão detalhar todos os requisitos para a apresentação do laudo de avaliação. Beleza? Seguimos o exame. O exame tem por objetivo bens móveis, tá? Agora o exame tem por objetivo bens móveis e documentos e consiste na análise e constatação indireta de fatos ou situações de interesse da perícia, que ela está relacionada aqui a bens móveis e documentos, e a constatação indireta por meio da análise desses aqui, dos bens móveis e documentos, que vão aqui se relacionar com a perícia. Avançando aqui, a gente tem a vistoria, que eu acabei de detalhar para vocês. E aí, no conceito da norma, ele traz aqui que as vistorias são classificadas conforme o objetivo e finalidade. E nesses 3 tipos que eu acabei de falar para vocês, só vou passar aqui novamente, a de constatação. E eu botei constatação. Aí, de novo, eu digitei errado aqui, tá vendo? Constatação. É constatação, gente. Depois eu vou corrigir isso aqui. A de análise comparativa, de conformidade e a de causalidade. Aqui entram as possessórias e dominiais, que estão relacionadas ao quê? As questões aí de... tem como objetivo identificar e descrever as características físicas e dimensionais do terreno, tá? E analisar requisitos de propriedade, domínio, posse e ocupação em situações fáticas, com o propósito de instruir tecnicamente aquelas questões de uso capião, que envolve ali a questão de matrícula do imóvel, dimensões ali na matrícula. Então, tudo isso aqui está relacionado a possessórias e dominiais. Não é uma área que eu trabalhe, certo? Está mais relacionado às perícias judiciais, mas, inclusive, a norma vai trazer os requisitos para o laudo desse tipo de perícia, né? O bom é que a norma agora ela trouxe requisitos. O que é que o laudo de perícia do tipo possessório e dominial precisa ter? Quais são os requisitos mínimos? O que é que um laudo desse tipo precisa constar? Isso é bom porque traz uma normatização e uma uniformização, né? E uma padronização na apresentação desse tipo de laudo. Não fica mais solto à vontade, cada um faz de um jeito, não. Agora a norma apresenta os requisitos. Claro, cada qual vai ter a sua metodologia, a sua forma de apresentação, mas tem ali os requisitos mínimos que precisam ser respeitados para que aquele trabalho seja considerado um laudo, né, de possessório e dominial adequado e de acordo com a norma. Ok? Avançando aqui,
e a perícia de análise de impacto em contrato de obras e construção e serviços de construção civil, que aí é a análise técnica de causas e consequências das alterações das condições que fundamentaram a contratação, da não confirmação de premissas, da materialização de riscos ou da ocorrência de fatos supervenientes que possam impactar no escopo, prazo e custo do contrato, com a quantificação dos impactos decorrentes, né? Antiga aí reequilíbrio financeiro, econômico de obras e projetos. É análise de impacto em contratos, mudou o nome para esse aqui e fica bem mais agora abrangente nesse sentido, né? Que tanto aborda o desequilíbrio, o reequilíbrio, o equilíbrio, enfim. E aí a norma vai trazer justamente isso, os requisitos, os gerais, os essenciais e os específicos, né? Quais são os requisitos gerais para o laudo, né, de vistoria do tipo de constatação? Quais os requisitos gerais ou específicos do laudo de vistoria de análise comparativa de conformidade? Isso é importante para normatizar. E aqui, nesses requisitos específicos, aqui a gente já chega no fim da apresentação, mas eu vou lá para a norma agora, porque aqui foi que eu me empolguei. Veja que a norma, nos requisitos específicos, ela traz todos esses tipos de vistoria aqui que não tinham no laudo, na norma anterior de 1996. Agora, a nova norma nomeia esses tipos de laudo aqui, que a gente já estava acostumado, que o mercado já estava acostumado e que agora consta na norma. A norma oficializou esses tipos de laudo e esses nomes de laudo aqui. Vistoria de constatação, eu botei constatação de novo aqui. Vistoria cautelar de vizinhança, vistoria de análise comparativa de conformidade, antiga auditoria, vistoria de análise de causalidade, era a perícia, vistoria de entrega e recebimento de obra, agora tem requisitos específicos e uma norma que trata disso, né? A 13752, e aqui a vistoria de constatação de novo não. Aí eu gostei tanto da constatação que botei 2 vezes aqui. Então vamos agora lá para a norma, deixa eu parar aqui o compartilhamento, porque eu quero mostrar para vocês a norma aqui e os requisitos específicos de cada uma dessas. Cadê onde é que eu estou, gente? Cadê a... Parei aqui o compartilhamento, deixa eu compartilhar a tela da norma. Cadê? Janela. Cadê você, norma? Aqui. Estão vendo aí a tela da norma, né? Constatatação. Não, tá certo, gente. Eu tô lendo errado aqui. Eu escrevi certo, é constatação. Eu pensei que eu tinha botado constatatação. Olha aí. Tô me confundindo aqui. Tá certo, é constatação. Aí tá certo. A Clarissa falou aqui, tá certo. Eu vi erro onde não existia, tá? Pronto. Então vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu vou dar um zoom no. Cadê você? Aqui. Pronto. Deixa eu dar um zoom aqui, nem tanto. Aqui eu tenho todo. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Já que a gente está, requisitos, né? Aqui são os requisitos. Pronto, aqui, ó. Esses aqui são os requisitos gerais. Ó, primeiros requisitos gerais, né? O que são esses requisitos gerais? De forma geral, o que é que precisa ter um trabalho aqui? Ó? Os requisitos a serem atendidos estão condicionados à abrangência das investigações, confiabilidade, adequação das informações, né? Os trabalhos periciais devem atender, no mínimo, aos requisitos dessa norma. Isso aqui é o mínimo. Se o seu trabalho não tiver o mínimo, ele não pode ser considerado um laudo de perícia, certo? De acordo com essa norma. E aqui, para o aprofundamento e visando assegurar a precisão, eles trouxeram aqui os requisitos essenciais e os específicos. O que são os essenciais? São aqueles que constituem no levantamento e coleta de dados e informações de forma suficiente para o perito desenvolver o seu trabalho e fundamentar de forma precisa o seu convencimento técnico e as suas conclusões, e destacando aqui, ó, identificação de data de ocorrência de eventos. Isso aqui são, de novo, requisitos essenciais, tá? Normas técnicas, bibliografia, isso aqui tem que ter.
no seu laudo. Relatório de ensaios e testes, procedimentos técnicos consagrados, razão unitária de produção, legislação. Mais aqui, contratos, registros imobiliários, documentos técnicos como projetos, etc. Isso aqui são requisitos essenciais. Ok? E o que são aqui, tem mais aqui, né? Conforme objeto, objetivo e finalidade, o desenvolvimento do trabalho deve observar, entre outras, e quando for cabível, as seguintes etapas. Quais as etapas, né, da elaboração do trabalho pericial, anamnese, descrição dos elementos estudados, análise de documentos, realização de inspeção visual. Isso aqui você pode, inclusive, colocar na sua metodologia, na metodologia descrita no seu laudo, certo? Você pode colocar lá na seção de metodologia. Então, o presente trabalho será conduzido por meio de anamnese, descrição dos elementos estudados, análise de documentos, realização de inspeção visual, testes e ensaios, caracterização, classificação e quantificação da extensão das anomalias, falhas, manifestações patológicas, ok? Identificação da relação de causa e efeito quando for esse tipo de perícia, certo? Análise e fundamentação exposta de forma clara, objetiva, inteligível. Isso aqui são os requisitos essenciais. Agora, quando a gente vai para os requisitos específicos, a norma vai trazer agora os requisitos para cada tipo de laudo daquele. Ela vai normatizar agora como é que deve ser escrito e o que é que precisa constar minimamente nos tipos de laudo que estão descritos aqui na norma e que a gente trabalha no nosso dia a dia, ok? Quais são eles? O primeiro tipo aqui, ó, avaliação de bens, de seus frutos e direitos. Para avaliação de bens, de seus frutos e direitos, aí ela diz, deve-se atender os requisitos da 14653, que é a norma de avaliação de bens. Suas 7 partes. Então, ela já remete. Vai lá para a norma e segue os requisitos de lá. Exame. Para o exame, os requisitos para o exame dependem do objeto e de seu objetivo, sendo necessária adequação em relação à especificidade de cada caso. É um bem móvel, é um documento, o que é que vai ser examinado. Para as vistorias aqui, a gente vai ter a delimitação de cada tipo de vistoria. Então, vistoria de constatação, o que é que tem de requisito específico? Aí vai ter aqui, muitos aqui, eu não vou ficar lendo todo, gente, e é bom que vocês acessem a norma, mas isso aqui é o que eu acho sensacional. Ela agora padroniza o que é que de mínimo precisa ter cada tipo de laudo desse. E não só quais são os requisitos mínimos, mas essa nomeação agora, né? Ou melhor, essa especificação dos tipos de laudo e dos tipos de vistoria me alegra e me anima muito, porque é algo que o mercado já praticava e que agora a norma ela estimula que seja feito, que agora a gente já tem, já se vendia comercialmente, né, a vistoria de entrega e recebimento de obras, e agora a norma ela especifica requisitos mínimos. Então, dá evidência para esse tipo de serviço. De repente, né, vamos ver como o mercado se comporta, gera até mais demanda para esse tipo de serviço. Ok? Então, eu estou muito otimista e animado com essa atualização da norma e esperançoso aí que no decorrer do tempo isso seja benéfico para a gente profissional, no sentido de aumentar a demanda, de melhorar, inclusive, a prestação desse serviço, a qualidade dos trabalhos entregues, né? Eu tenho assim, um bom pressentimento nesse sentido, ok? Então, aqui, minimamente, de identificação do solicitante, do objeto, objetivo e finalidade, pressupostos, ressalvas e condições limitantes, data da vistoria, descrição técnica detalhada das constatações, relatório fotográfico, local e data, assinatura, identificação e relação de anexos e apêndices, se houver. Então, a vistoria de constatação, que é aquela de simples constatação, que você só vai descrever as anomalias, os requisitos mínimos, né, específicos são esses aqui. Aí você vem para a vistoria cautelar de vizinhança. Não me recordo agora qual norma, se era mesmo a norma de perícia antiga, que só citava a vistoria cautelar de vizinhança. Só que agora ela traz aqui requisitos mínimos. A vistoria cautelar de vizinhança é uma modalidade de vistoria de constatação que objetiva perpetuar a memória, ou seja, registrar a memória daquele imóvel, daquele determinado
daquela determinada edificação, né? E ali visando o quê? Identificar as anomalias, manifestações patológicas e falhas. Então, não vai analisar nexo causal, não vai buscar causas, não vai buscar consequências, não vai atribuir responsabilidade, vai só registrar o que existia no momento da vistoria. Vai caracterizar o tipo, estado de conservação, padrão construtivo, idade e outras características importantes, né? Ela aqui fala sobre a determinação da abrangência de área, né, da área de abrangência da vistoria cautelar, que não é requisito dessa norma. Isso aí o que é isso, a área de abrangência? Não sei se vocês estão familiarizados com a vistoria de cautelar de vizinhança, mas ela analisa os impactos, digamos, de uma obra ou de um empreendimento nos arredores. Então, precisa se especificar qual vai ser a área de abrangência daquela obra, ou seja, a área de influência, digamos assim, daquela obra sobre os imóveis circunvizinhos. Até que distância eu preciso vistoriar os imóveis ali nos arredores. Isso vai depender do porte da obra, do impacto dessa obra em termos de fundações, de escavações. Tudo isso precisa ser analisado, mas que a norma já coloca que não é escopo dela, não é requisito dela, devendo ser previamente ajustado entre o contratante e o contratado. Então, a norma não vai dizer, você tem que abranger aí 15 metros nos arredores da construção. Não, isso aí é um particular entre o profissional e o cliente para definir a abrangência ali, a área de influência daquela obra, daquele empreendimento nos arredores, ok? Então, aqui, determinação da área, os requisitos específicos para a execução do trabalho devem ser acordados entre o contratante e o contratado, e o desenvolvimento deste tipo de trabalho deve atender as seguintes etapas aqui, ó. Identificação da tipologia do bem, como, por exemplo, lote, arruamento, casa, edifício multifamiliar, edifício comercial, levantamento de características construtivas, como estrutura, cobertura, contenção, vedações, e aí ele vai detalhando a determinação do estado de conservação, descrição do padrão construtivo, estimativa da idade, das condições de uso e ocupação, constatação de característica. E aqui, o que é que ele deve conter de informações? Ó, de novo, a identificação do solicitante. Não vou ler tudo aqui, que é muito parecido, se não idêntico, ao de constatação, certo? Nesse sentido aqui do que deve conter. E a gente chega aqui na vistoria de análise comparativa de conformidade, que é a antiga auditoria. Então, devem ser atendidos aqui os requisitos relacionados à comparação do objeto da perícia com os padrões especificados. E esses padrões vou tirar de onde? De normas, de projetos, de memoriais descritivos, de legislação, enfim. Aqui, alguns dos requisitos utilizados estão vinculados a projetos, legislações, normas, prospectos, informes publicitários, manuais de uso, dados e catálogos técnicos de fabricante. Então, aqui, de novo, o que ele deve minimamente conter, que é muito semelhante ao de cima lá, mas tem outros aqui, né? Documentos considerados, descrição técnica das não conformidades, que os outros não têm, porque esse aqui é específico de conformidade, ok? Vistoria de análise de causalidade, que era a antiga perícia, que tudo agora é perícia, e aqui os tipos de vistoria, né? Ou de apuração de nexo causal, deve constatar fatos ou situações que permitam análise e verificação de nexos causais em relação ao objeto da perícia, ok? Então, aí vai trazer a metodologia, de novo aqui, requisitos, né, o que deve conter, o que é pertinente, a classificação das ocorrências indicadas aqui, quanto à origem, ó, endógena, exógena, funcional, que a gente viu que a norma já especifica, a falha de uso, de manutenção de operação, caso fortuito, força maior, classificação quanto à natureza. Veja que essa vistoria de causalidade, de análise de causalidade, ela já é mais complexa no documento que vai ser entregue. Já tem requisitos aqui mais específicos, né? Classificação quanto à natureza, dividido em vício, aparente, oculto, de informação técnica, defeito, avaria, enfim. Então, ela explora todos aquelas definições que a gente tratou lá no início, porque esse daqui é essencialmente o laudo de vistoria ou de perícia que o perito judicial vai levar, vai apresentar ali na peça do processo, né? Então, essa aqui, perceba que ela é muito mais extensa, ok?
O laudo de vistoria de causalidade traz aqui o mínimo, né? As informações mínimas. Aqui, de novo, tem aqui a relação. Não vou ler todas, para não ficar extenso, certo? A gente está chegando já perto do final aqui. E aqui, ó, vistoria de obras não concluídas, ok? Tem esse novo tipo de vistoria aqui, que eu já tive a oportunidade de fazer. Eu fiz como, na verdade, uma auditoria, foi uma reforma não concluída, que passa por uma auditoria, né? Você acaba comparando, né, parâmetros com o que foi executado, mas a norma agora vai trazer como um novo tipo de perícia, né? A vistoria de obras não concluídas. Para os efeitos dessa norma, são consideradas não concluídas as obras em que a execução dos trabalhos tenha sido suspensa ou interrompida antes do cumprimento integral do escopo objeto da contratação. Paralisou, não concluiu de acordo com o escopo, aí é considerado como não concluída, né? Aqui vai trazer as definições. Não vou me atentar aqui a tudo, porque isso aqui é interessante que, de novo, vocês consultem a norma. Não é algo que a gente precisa gravar, decorar, certo? É algo que a gente pode consultar, mas era importante, eu queria que vocês observassem isso aqui, que a norma ela vai trazer novos nomes aqui de tipo de vistoria, que mais cedo ou mais tarde o mercado vai estar de olho e em busca. E aqueles profissionais que tiverem, né, capacitados e a par disso aqui vão sair na frente, ok? Não é nada novo, de novidade, mas eu acredito que vai fortalecer muito o mercado na busca por esse tipo de serviço. E a vistoria de entrega e recebimento de obra, de novo, comercialmente já existia, já se fazia, e a norma agora traz para dentro do escopo aqui de requisitos mínimos, ou melhor, requisitos específicos, né? Traz aqui o que é a vistoria de entrega, tem como objetivo a constatação de fatos com o propósito de verificar o atendimento a requisitos e padrões estabelecidos, identificação, atendimento a requisitos e padrões estabelecidos, de novo remete à auditoria. Eu vou comparar o que foi prometido com o que foi entregue. Identificação e caracterização de anomalias, falhas, manifestações patológicas e não conformidades na data da vistoria. Então, eu acho que a norma ficou muito completa, bastante abrangente, eu acho que contempla demais, né, o trabalho que a gente realiza, acho que traz mais segurança até para quem vai estar entrando na área, poder já se ter um norte, um laudo de vistoria de cautelar de vizinhança. O que é que eu preciso ter no meu laudo? A norma já descreve ali os requisitos mínimos, eu acho que facilita demais. Aqui as dominiais e possessórias, que não é alvo do meu trabalho, mas que ela vai trazer aqui também quais são os requisitos, né? Aqui tem como objetivo delimitar com precisão o terreno estudo, considerando os registros imobiliários, seu histórico, eventuais titulares de domínio que possam estar sobrepostos e a antiguidade dos respectivos registros, de forma a instruir procedimentos reivindicatórios, demarcatórios e de retificação de registro imobiliário. Então, explica o que é, mesmo para quem não conhece, para quem não está familiarizado, para quem não trabalha, a norma traz a explicação de como é, de qual é o procedimento, o que é que precisa ter de requisito. Então, ficou muito, muito completa a norma. Aqui, os elementos desse dominiais e possessórias aqui, os elementos que constituem levantamento topográfico, análise dimensional, o laudo, o que é que precisa ter para unificação de imóveis aqui, generalidades, requisitos, o tipo de laudo, apuração de remanescente. Veja que descreve tudo, muito bem detalhado. Mesmo essa área aqui, que não é da minha expertise, mas a norma traz aqui a inserção de dimensões, quais são os requisitos, o que é que o laudo precisa conter, as possessórias pela mesma forma. Então, assim, a norma em si, aqui a última tipo de vistoria, né, que é de análise de impactos em contratos de obras e serviços de construção civil. Então, aqui, análise de impactos é um procedimento que analisa a ocorrência de alterações de condições e premissas avançadas entre as partes contratantes na execução de obras e serviços de construção civil que possam repercutir no equilíbrio econômico-financeiro das respectivas contraprestações, causando onerosidade a uma das partes em benefício de outra. Era o equilíbrio, o reequilíbrio, o desequilíbrio econômico e financeiro de obras, certo? Como é que é formulado aqui o preço de venda de uma obra, enfim, traz aqui as orientações, requisitos,
o método comparativo de cenários contratuais, quantificação dos desequilíbrios econômicos financeiros, ou seja, traz tudo o que é necessário para minimamente o profissional da área saber como se portar diante de um tipo de perícia como essa, como elaborar, o que vai constar no laudo, o que é que precisa ser considerado, enfim. Aqui a gente já está finalizando, bibliografia. Então, a gente está chegando ao fim aqui, pessoal. A norma, na minha opinião, foi um trabalho muito bem feito. A equipe de trabalho, de revisão dessa norma, está de parabéns, sabe? Eu fiquei muito animado. Foi no início da semana ainda, quando eu vi, eu verifiquei aqui que a norma tinha atualizado, e aí eu corri para acessar e fui logo ler a norma, e peguei e puxei a norma antiga para comparar, e fui me animando assim, e me enchendo de esperança, porque eu vejo como um cenário favorável, tanto para quem está iniciando na área das patologias, como para quem já trabalha nessa área. Eu vejo como um horizonte promissor essa nova norma aí, essa atualização da norma, porque ajuda muito, né, a padronização, e eu acho que também a qualidade dos trabalhos que vão ser elaborados de agora por diante, dá muito mais material para elaboração desses trabalhos. Então, eu acho que nosso segmento só tem a ganhar, não só a parte de perícia judicial, como a própria norma coloca, agora ela de forma bem clara abrange as perícias judiciais, extrajudiciais, administrativas, enfim. Então, eu acho que é um marco muito favorável para o trabalho do engenheiro patologista, do pessoal que trabalha, dos profissionais que trabalham na engenharia das construções. Eu acho que, inclusive, para o ano de 2025, isso pode ser uma alavanca, né, de crescimento para o setor da patologia das construções e da engenharia diagnóstica. E vocês, chegando aqui ao final da aula, o que é que me dizem? Gostaram da aula? Foi esclarecedor? Deu para trazer esse entendimento aí sobre as alterações, as implicações para o nosso dia a dia, que essa norma vai trazer aí? Me deem aí feedback do que é que vocês, como é que vocês viram aí essa atualização da norma, o que é que vocês acharam da aula também? A Juliana aí, muito bom. A Clarice aqui também bateu palminha. Lembrando que, assim, essa aula eu vou disponibilizar lá dentro do meu treinamento Momento do Laudo Técnico para todos os alunos, certo? Que têm ainda acesso ao conteúdo. Eu vou subir essa aula para lá, ok? Para atualização da norma. E não vai ficar aberta aqui no YouTube, né? Eu mandei convite aí para meio mundo de gente, disparei e-mail, convidei lá pelo Instagram. É uma pena, menos profissionais do que eu esperava vieram assistir, né? Ontem, inclusive, aqui em Salvador, teve um evento promovido pelo IBAP Bahia para discussão, né, dessa mesma norma. Eu estive presente, teve uma quantidade considerável de profissionais também presentes, e assim, foi um debate muito bacana. Estavam lá o engenheiro Darkson e o engenheiro Arival Cidade, aqui de Salvador. Ambos já foram presidente do IBAP Bahia, e eles participaram da equipe de trabalho de revisão da norma. Então, foi bastante enriquecedor o evento de ontem, né? E assim, claro que a gente gostaria que mais profissionais, né, tivessem assistido aqui a aula. Eu até vou fazer o seguinte, eu vou deixar pelo menos mais 24 horas essa aula aqui aberta, depois eu vou tirar do ar, vai ficar exclusiva lá para o pessoal do Momento do Laudo Técnico, certo? E aí vou aproveitar, né, falando no Momento do Laudo Técnico, a Juliana disse que não pôde ontem. Que bom que você fez essa aula, é bacana, né, Júlia? Bacana, eu fiquei muito animado mesmo e contente com o resultado que ficou essa atualização. Eu diria que é a primeira vez que eu acompanho a atualização de uma norma nesse sentido, e que eu fico tão animado, certo? E esperançoso, satisfeito, inclusive, com o resultado
da atualização da norma. Né? Eu li bem detalhadamente, né? E ao preparar essa aula aqui, eu fui levantando esses pontos de diferença entre a norma anterior e a nova norma, e assim, para poder ressaltar para vocês, e me alegra muito o resultado dessa norma. Né? O Kleber disse aqui também que gostou, melhorou bastante a norma com a atualização, verdade, Kleber. Né? O Douglas aqui disse que foi show. Então é isso. Lembrando que está chegando aí o período, né, das Black Fridays, e a gente vai ter a Black con Friday do meu treinamento Momento do Laudo Técnico, certo? Vai ser no dia 21, eu já lancei até o spoiler lá, vai ser no dia 21, e a gente vai fazer uma condição aí que nunca fez antes, a gente vai abrir o conteúdo vitalício, o acesso vitalício ao conteúdo. Então, todas as atualizações que a gente fizer, inclusive atualizações de norma que a gente trouxer a aula, a gente vai lançar lá, os conteúdos que a gente pretende atualizar, a gente vai disponibilizar e vai ficar acesso vitalício, e vai ter condição também especial para quem já é aluno, para poder fazer a renovação de acesso, até quem já perdeu acesso. Então, fica ligado aí nas redes sociais, a gente está voltando com força total. Quem está aqui no Instagram ainda, a gente está finalizando a aula. Bastante conteúdo lá no Instagram, aqui pelo YouTube também. E só lembrando, eu estou preparando uma aula, provavelmente na segunda-feira, sobre emissão de ART para laudo técnico e emissão de CAT, certo? Foi uma solicitação do pessoal lá, especialmente da Clarissa, que me cobrou bastante aqui. E eu estava devendo essa aula e eu já vou preparar. Muito provavelmente eu confirmo para vocês, mas na segunda-feira. De novo, eu vou fazer a aula aberta, certo? Mas ela vai ficar gravada e disponível apenas para os alunos lá no treinamento. A aula de emissão de ART pelo novo sistema aí do CREA, e também a aula de emissão de CAT, solicitação de CAT, certo? Para quem vai precisar, tem os credenciamentos da Caixa Econômica, de outros bancos, e aí precisa das CATs. Para quem não sabe como emitir, a gente vai fazer essa aula. Confirmo com vocês, mas muito provavelmente na segunda-feira, ok? Então, 20 e 28, a gente teve aí uma hora de aula, eita. Aí passou do horário aqui já, até a dicção tá confundindo já. E eu vou finalizando por aqui. O dia foi bastante corrido, eu estava terminando o laudo. Quem viu lá no Instagram, eu estava concluindo o laudo aqui, emitindo a RT, e aí foi bem corrido. Eu terminei de atualizar a aula, né? Teve até algum errinho ali, foi por conta da correria. Nem consegui fazer meu treino de corrida hoje, mas não vou deixar passar em branco. Estou terminando aqui, eu falei até com minha esposa, vou descer ali na academia e vou fazer aí uma meia hora de esteira. Vou fazer o treino de corrida, eu gosto de correr na rua, mas vou correr na esteira para não deixar a disciplina de lado, tá? Meus treinos aí, levar adiante, é isso aí. Então, pessoal, muito obrigado quem ficou até agora comigo. Espero que tenham gostado da aula, que seja proveitosa. Não se esqueçam, quem é do CREA ou do CAL, dá uma conferida aí no site da BNT, porque tem acesso, certo? Tem acesso gratuito às normas, e aí já dá uma conferida na norma. Vocês viram aqui comigo, mas pega para ler detalhe por detalhe. Sempre que for fazer um trabalho de agora por diante, já sabe, tem os requisitos mínimos lá, específicos, essenciais, gerais. Dá uma conferida lá para não cometerem um erro no laudo de vocês, ok? E a gente se vê pelas redes sociais. Vou terminando por aqui. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula, até o próximo encontro. Fui!